Olá pessoal, bem-vindos! Vamos estudar hoje o binômio de Newton. Aqui nós temos um binômio, dois termos, uma soma com dois termos, um binômio, elevado a um expoente n. Nós vamos chegar ao cálculo desse binômio. Os números a e b são números reais, e n, o expoente, é um número inteiro maior ou igual a zero. Vamos seguir uma sequência de raciocínio aqui. Se eu tiver o binômio a mais b elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Se a mais b for elevado a 1, nós vamos ter 1a mais 1b, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Eu estou frisando esses coeficientes para você ver, para nós chegarmos a uma conclusão. A mais b ao quadrado, você conhece bem o quadrado da soma. Uma vez o quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais uma vez o quadrado do segundo, que é b. E se o expoente for 3? Vamos ver. Se o expoente for 3, você também conhece o cubo da soma, né? Cubo da soma de dois termos. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Observa que é 1, 3, 3 e 1 os coeficientes, e assim sucessivamente. Os coeficientes em destaque, eu destaquei em todos os casos. Eles são obtidos por combinações ou pelo triângulo de Pascal. Vamos ver então as duas coisas. Vamos lembrar a fórmula das combinações simples. Combinação de n elementos de k em k é combinação de n e k. Isso aqui é chamado número binomial, certo? Esse número é a combinação de n elementos de k em k, cuja fórmula é fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos k vezes o fatorial de k, que é o segundo. Então, veja que na combinação de n elementos de k em k, o número n é maior ou igual a k. E lembrando que o fatorial de zero é 1. Lembrei ainda que combinação de elementos de 0 em 0 é o mesmo que combinação de n elementos de n em n, que dá 1. Essas duas combinações são iguais a 1, são complementares. E a combinação de n elementos de 1 em 1 é o próprio n. Então, recordando aí, veja lá. Combinação de n elementos de 0 em 0 é o fatorial de n em cima, dividido n menos 0 é n fatorial de n vezes o fatorial do segundo. Cortou, ficou 1 sobre 1, porque o fatorial de 0 é 1. Isso dá 1. E a combinação de 7 elementos de 3 em 3, fatorial de n, que é 7, dividido por fatorial da diferença, n menos k. 7 menos 3, fatorial de 4, vezes o fatorial do k, que é o segundo. Desenvolve o fatorial de 7, desenvolvi até o 4, para poder cancelar, tá vendo? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, fatorial, coloca o sinal, dividido por fatorial de 4, e o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Cancelou, o 6 com o 6, 3 vezes 2 vezes 1, 6 cancelou com 6, o 4 com 4, 7 vezes 5, 35. É a combinação de 7 elementos de 3 em 3. Outro exemplo. Se eu tiver número binomial de 20, 18, ou seja, combinação de 20 elementos de 18 em 18. Como é que é feito? Fatorial de n dividido por fatorial da diferença, 20 menos 18, 2, vezes o fatorial do k, que é o segundo número, 18. Desenvolve fatorial de 20 até o
fatorial de 18, 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, para cortar com 18 fatorial embaixo. E fatorial de 2 é 2 mesmo. Então 20 dividido por 2 é 10 vezes 19, 190. E a fórmula do binômio de Newton? A fórmula do binômio de Newton, eu vou resolver na próxima aula exercícios sobre isso. Nós chegamos ao expoente n, ou seja, o binômio A mais B elevado a n. Isso é a somatória da combinação de n elementos k a k vezes A elevado a n menos k vezes B elevado a k. É a somatória desses produtos, a soma desses produtos, k variando de 0 até n. Então observa que o k varia de 0 até n, certo? N é o expoente maior do binômio, é o expoente do binômio, né? O A, que é o primeiro termo, é elevado a n menos k, e o B, que é o segundo termo do binômio, é elevado a k. Ou seja, o binômio de Newton é uma soma de combinações. Veja aí o desenvolvimento dessa soma. nk. Então, começa com combinação de n de 0 em 0, porque o k não varia de 0 até n. Então 0, 1, 0, 2, né? Então vai ficar combinação de n de 0 a 0 vezes A, que é o primeiro termo, elevado a n menos 0, vezes B elevado a 0. Mais combinação de n elementos de 1 em 1, vezes A elevado a n menos 1, vezes B elevado a 1. O B está elevado a k, sempre o número de baixo, tá vendo? Depois, combinação de n elementos, 2 em 2, vezes A elevado a n menos 2, vezes B elevado a 2, que é o segundo, mais, etc., até nós chegarmos ao último termo, que é o quê? Combinação de n elementos, de n em n, vezes A elevado a 0, por que 0? Porque é n menos n, que dá 0, vezes B elevado a n, que é o segundo número. Nós temos que observar aí que os expoentes de A vão de n até 0. Veja lá, os expoentes de A, ele começa com n, porque n menos 0 é n, e vai decrescendo n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar a n menos n, que é 0. E os expoentes de B? Os expoentes de B é o contrário, vão de 0 até n, veja aqui. Os expoentes de B vão crescendo, 0, 1, 2, tá vendo aí? 3, etc., até chegar ao valor máximo que é n. Outra coisa importante, em cada termo a soma dos expoentes de A e B é n. Então em cada termo a soma dos expoentes é n. Olha bem, expoentes de A e B. Quanto que é n menos 0 mais 0? É n. Quanto que é n menos 1 mais 1? Corta 1, é n. Quanto que é n menos 2 mais 2? Corta 2, é n. Então, em cada termo, a soma dos expoentes de A e B é sempre n. E também, o número de termos no desenvolvimento do binômio é n mais 1. Claro, por que é n mais 1? Veja aqui. Veja aí na primeira folha, por que é n mais 1? O expoente é 0, que é o n. Mais 1 dá um termo. O expoente é 1. Mais 1, 2 termos. O expoente é 2. Mais 1, 3 termos. Tá claro? O A mais B ao cubo. O expoente n é 3. Mais 1, 4. A mais B elevado ao cubo vai dar 4 termos. E assim por diante. Certo? Agora vamos ver o triângulo de Pascal. Então, como eu te falei, aqueles coeficientes podem ser calculados por combinações ou diretamente no triângulo de Pascal. Veja aí. O triângulo de Pascal é um triângulo assim construído. Ó. Você escreve 1 e 1 em forma de triângulo. Depois vai somando 1 mais 1, 2 e completa nas extremidades com 1.
Aí soma. 1 mais 1, 2, completa. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3, completa com 1. Certo? 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Então esse é o triângulo de Pascal. Ou seja, cada elemento da linha de baixo é a soma dos dois que estão acima. Não é legal? E isso assim sucessivamente, né? Isso continua infinitamente. Aqui é a linha zero, ou seja, corresponde ao expoente zero, lembra? Binômio elevado a zero não dá 1. Aqui a linha 1 corresponde o quê? A mais B elevado a 1. Aqui a linha 2 corresponde a mais B elevado ao quadrado. Linha 3, A mais B elevado ao cubo. Certo? Então, por exemplo, para desenvolver o binômio A menos 2 ao cubo, você não precisa mais aplicar a regra do cubo da diferença. Como o expoente é 3, os coeficientes desse desenvolvimento estarão na terceira linha, ó, a linha 3. Ou seja, os coeficientes do desenvolvimento de A menos 2 ao cubo são 1, 3, 3, 1. Estão aqui na terceira linha. 1, 3, 3, 1. O resto agora é você fazer o quê? Você aplicar o binômio de Newton. Veja lá. O primeiro coeficiente é 1. Aí fica A elevado a N, que é 3, vezes o B, que é menos 2, elevado a 0. Lembra que o expoente de A vai decrescendo? 3, 2, 1, 0. E o de B, que é o menos 2, vai crescendo. 0, 1, 2, 3. Certo? Então fica 1 vezes A elevado a N, que é 3 vezes B elevado a 0, mais 3, que é o segundo coeficiente, lembra? Da linha 3, vezes A ao quadrado, ó, já caiu uma unidade no expoente de A, vezes B elevado a 1, aumentou um expoente, uma unidade no expoente de B, mais 3 vezes A elevado a 1, vezes menos 2 ao quadrado, mais 1 vezes A elevado a 0, vezes menos 2 ao cubo. Aí você vai ter 2 elevado a 0 é 1, vezes A3, A3. Menos 2 elevado a 1, menos 2 vezes 3, menos 6, A ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 3, 12 vezes A, 12A. E menos 2 ao cubo é menos 8. A elevado a 0 é 1. Menos 8 vezes 1, menos 8. Está aqui o binômio desenvolvido. O A menos 2 elevado ao cubo pelo binômio de Newton. Pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula nós vamos continuar a partir desta folha, tá certo? Então é isso aí. Boa sorte, muito obrigado.